Boa noite, esse é o Tá em Choque, seu canal de terror, horror, suspense e algo mais. Vamos acompanhar hoje essa longa e rica cronologia das adaptações do Drácula para as telas, ou seja, cinema, vídeo, streaming. Então se preparem que aí vem material a rodo. Lembrando que essa é a parte 1, apesar de ser uma cronologia completa por si só. O que eu fiz? Eu decidi separar todas as obras, digamos, convencionais do Drácula, onde o personagem e o universo dele de fato são mostrados, seja como protagonista, antagonista, personagem secundário. E na parte 2 eu vou focar somente naquelas obras mais populares, como os desenhos, as comédias, aqueles crossover maluco, tipo Batman e Drácula, sabe? Ou seja, onde o personagem aparece de uma maneira não convencional. Sem mais delongas, preparem as suas estacas e bora, me sigam, let's go, yo! Como eu falei no vídeo anterior sobre o primeiro filme já lançado do Drácula, a gente tem primeiro aquela adaptação húngara, perdida, e não se encontra mais, seguida pelo clássico Nosferatu, até 31, quando sai o primeiro Drácula oficial estrelado pelo Bela Lugosi. Se você não viu esse vídeo, eu sugiro você assistir antes de continuar aqui, porque esses 3 filmes iniciais mereceram um destaque particular, sendo assim eu vou pular eles e vamos direto para A Filha de Drácula, 1936. Sander, look at me. What do you see in my eyes? Lançado pela Universal como uma sequência do original, porém só o ator que faz o Van Helsing volta aqui. O filme conta a história da condessa Maria Zaleska, filha do Conde Drácula, também uma vampira, que após a morte de seu pai ela acredita que destruindo o corpo dele ficará livre da sua influência e assim ela vai poder viver normalmente, porém os planos dela não sairão como esperado. Foi o primeiro papel da atriz Gloria Holden, que segundo relatos ficou extremamente infeliz com a sua escalação, já que como muitos atores na época ela desprezava os filmes de terror, não os considerando cinema de fato. Em 43 sai A Filha e entra O Filho de Drácula, esse que é o primeiro filme em que é mostrada a transformação de um vampiro num morcego em tela. Na trama, o conde húngaro Alucard chega nos Estados Unidos, numa fazenda em Nova Orleans. Catherine, uma das filhas do coronel, se envolve amorosamente com ele, mas tudo é abalado quando seu pai aparece morto misteriosamente. 2 anos depois temos A Casa de Drácula, onde a gente vê um crossover entre o Drácula, Frankenstein e o lobisomem. O ator Lon Chaney Jr., que interpreta o lobisomem, trouxe várias dificuldades para a produção por conta do seu problema com bebidas, sendo excluído de outros projetos posteriores da Universal por conta disso. E apesar disso, o filme foi um sucesso comercial na época. Em 53 temos Drácula Stambulda, uma versão turca do romance original que segue basicamente a história do mesmo. Essa versão é notável por vários motivos, sendo a primeira a mostrar o Drácula com as suas presas, entre outras novidades como a ligação direta com o Vlad, o Empalador, e a oferenda de um bebê recém-nascido do Drácula para sua companheira. Nesse ano temos também o filme americano para TV, O Retorno de Drácula, que é em preto e branco, porém possui uma sequência com cores que mostram sangue, um filme de orçamento baixo que trazia o renomado ator Francis Lederer no papel principal. Estou feliz por ter chegado bem. É o Conde Drácula? Sim, sou Drácula e dou-lhe as boas-vindas. Ainda em 58 vem Drácula, ou Horror de Drácula, como ficou conhecido nos Estados Unidos, dirigido por Terence Fisher, o primeiro filme onde o saudoso Christopher Lee surge como Drácula. O personagem dessa vez surge na sua versão mais caprichada até então, com as presas, lente de contato vermelha, e o Christopher Lee também introduziu uma sexualidade sombria no personagem. O filme segue direitinho a história do livro, custou $81 mil para ser feito e lucrou $3 milhões e 500 mil, um sucesso absurdo de bilheterias. A revista Time Out fez uma pesquisa que classificou ele na posição 65 dos melhores filmes britânicos de todos os tempos. Com tamanho sucesso, o filme ganhou mais 8 sequências, todas estreladas pelo Christopher Lee. A rare experience in terror awaits you. A descendant of the dreaded Count Dracula comes to life.
Em 1967, o diretor Herschel Gordon Lewis, conhecido como Padrinho do Gore, nos entrega A Taste of Blood, filme de terror onde um empresário de Miami chamado John recebe uma encomenda da Inglaterra contendo 2 garrafas de cunhaque de seu ancestral e após bebê-las ele se torna um vampiro. Usando de seus poderes, o John deixa a sua esposa em transe enquanto viaja para a Inglaterra atrás de vingança contra os descendentes de Van Helsing, o responsável pela morte de Drácula. No mesmo ano temos Sangue no Castelo de Drácula, um filme B, cult, onde a gente vê o Drácula e a sua esposa vampira morando num castelo no Arizona, nos dias atuais, vivendo com nomes falsos, atraindo jovens garotas para drenar o sangue delas através de George, seu mordomo, interpretado por John Carradine, o ator mais famoso do elenco, que apesar de não interpretar o Drácula, foi nele que o filme se vendeu. Uma curiosidade trágica sobre esse filme é que a atriz Jane Mansfield, inicialmente ela tinha sido escalada para interpretar a esposa do Drácula, só que ela morreu infelizmente no acidente de carro antes do início das filmagens. Uma sequência desse filme foi pensada, mas jamais executada. Em 1971 temos Lake of Dracula, uma produção japonesa de terror. Uma jovem chamada Akiko caminha pela praia e perde seu cachorro, indo parar numa mansão europeia onde se depara com uma mulher morta num piano. Em seguida, ela é surpreendida por um vampiro. O filme recebeu críticas medianas e faz parte de uma trilogia de filmes com vampiros feita pelos estúdios Toho. E ainda nesse mesmo ano que os 2 amigos voltam a se encontrar em Drácula vs Frankenstein, onde o cientista louco Dr. Duria tenta reviver o monstro de Frankenstein e para isso conta com a ajuda do Conde Drácula, que em troca espera conseguir um soro que lhe dê a capacidade de sair à luz do sol, o tornando invencível. O filme recebeu críticas negativas, principalmente por conta de sua enorme escuridão que dificultava a visualização das cenas de ação. No ano seguinte chega Blackula, filme Blaxploitation, dirigido por William Crane. A história se passa em 1780, quando o príncipe Mamuad é enviado pelos anciãos da nação africana Abani para procurar o Conde Drácula, a fim de que este o ajude na supressão do tráfico de escravos. O Drácula, porém, ri desse pedido e o Mamuad é transformado num vampiro, recebendo o nome do título do filme pelo próprio Drácula, e em seguida ele é aprisionado num caixão. Nos tempos atuais, o caixão é comprado por 2 decoradores e é enviado para Los Angeles, onde é aberto, despertando Blácula. A trilha desse filme é diferente da maioria dos filmes de terror, usando blues em vez de música clássica. Ele recebeu críticas mistas e teve uma sequência logo em seguida. Em 74 sai mais um Drácula de Bram Stoker, filme britânico feito para TV, com Jack Palance no papel título. Em seguida sai o filme espanhol El Grande Amor del Conde Drácula, começa num sanatório nos Montes Cárpatos, onde a gente vê uma figura de capa preta cometer 2 assassinatos. Em seguida um grupo se perde no meio da tempestade e busca abrigo bem nesse sanatório, onde são recebidos pelo Drácula disfarçado, que se apaixona por Karen, uma das membros do grupo. Ainda esse ano, o Udo Kier interpreta o vampiro em Sangue para Drácula. Aqui o conde chega na Itália para se deleitar com o sangue das virgens, porém encontra dificuldades para isso devido à falta de virgens presentes no país. É mole ou não? O Roman Polanski faz uma participação especial nesse filme e ele arrecadou um total de 340 milhões de liras italianas. Now look deep into my eyes. No ano seguinte sai Djáfula, um filme de terror feito totalmente em linguagem de sinais, contendo uma narração para quem não entende. É o primeiro filme desse tipo já feito e conta uma história de um jovem que não consegue controlar o seu desejo de matar pessoas por sangue e a investigação policial em busca do assassino.
É um filme independente, feito pela comunidade dos surdos, e recebeu muitos elogios pela cinematografia de qualidade que ele tinha. Em 77 chega O Cão de Drácula, cuja trama gira em torno de um cachorro que é transformado em vampiro por um membro da família Drácula. Quem não precisa do seu melhor amigo, não é mesmo? O filme recebeu críticas terríveis. Segue. Welcome to my house, Mr. Harker. No mesmo ano sai outra adaptação do Bram Stoker para televisão, produzida pela BBC, que curiosamente é uma das mais fiéis ao livro original. Louis Jourdan, que é a intérprete do Drácula, ele refletiu que o interessante do personagem é que a sua vilania é muito atraente. E se o público chegar em algum momento a se perguntar se o Drácula está certo no que ele fala, então o trabalho está concluído. Pois ele realmente acredita ser um anjo caído, que faz o que pensa ser o certo. Para mim, ela não parece muito bem. Talvez um pouquinho pálida. Conde Drácula, não fomos apresentados. Este é... Sim, Jonathan Harker, meu procurador inglês. Outra adaptação chega em 79, dessa vez tomando mais liberdades e focando mais no romance do que no horror, e teve uma bilheteria modesta, sendo considerado um fracasso pelo Universal. Nos anos 80, a gente só tem 2 filmes do Drácula. Começaram a dar umas férias pro Vladimir, né? Já estava sendo muito explorado. Em 85 temos Vampire Hunter D, outra produção japonesa baseada no romance de Hideo Kikuchi, onde no mundo futurista pós-holocausto nuclear, em 12.090, uma jovem mulher contrata um misterioso vampiro para protegê-la. She was light. E em 89 sai To Die For, filme americano, onde o Príncipe das Trevas ressurge em Los Angeles com um novo visual e uma nova vida, até surgir um velho inimigo que quer acertar as contas. Esse filme chegou até a receber uma sequência 2 anos depois. E aí, finalmente, em 1992, temos a grande obra audiovisual do morcego, Drácula de Bram Stoker, com Gary Oldman, Winona Ryder e Anthony Hopkins, que chega arrasando nas bilheterias, indicado a diversos prêmios como melhor figurino, melhor maquiagem, edição de som. Quem jogou a ideia de fazer esse filme no Coppola foi a Winona Ryder, mas como ela tinha pulado fora do Poderoso Chefão 3 de última hora, ela pensou que o diretor não quisesse ver ela nem pintada de ouro, que tinha pego o ranço dela. Só que ele acabou dando corda, fez o filme e deu no que deu. O Keanu Reeves, que interpreta o Harker, foi massacrado pela crítica. Disseram que a atuação dele foi muito fraca e que o Gary Oldman ofuscou ele totalmente. Coitado do Keanu. O filme foi um marco no cinema de horror, sendo o único Drácula que já ganhou um Oscar. Chegando no novo milênio, estreia no Dia das Bruxas, O Príncipe Sombrio, a verdadeira história de Drácula. Um filme americano de guerra e terror que mostra Vlad o Empalador e suas intrigas políticas contra os turcos. Alguns críticos gostaram dessa nova abordagem, já que a história padrão do Bram Stoker naquela altura já tinha sido explorada 1 milhão de vezes. E ainda em 2000 sai o quê? Drácula 2000, sim, esse que eu lembro de ver na tela quente. A trama segue o Drácula chegando em Nova Orleans à procura de Mary Heller, descendente do Van Helsing. Foi considerado uma decepção crítica e comercial. Eu fiquei surpreso lendo isso, já que eu tenho lembranças até que boas desse filme. Aquele lance do Drácula ser reencarnação de Judas, toda a pegada anos 2000, eu não achava ruim não. O filme conta com uma trilha sonora de rock e metal e ganhou 2 sequências direto para vídeo, Ascension e Legacy.
what it's like, Charlotte, to live forever in darkness eternal, forever thirsting for... E aqui a gente tem também o anime de Vampire Hunter D, mais especificamente o terceiro romance do Hideyuki, que tem um visual muito bacana e recebeu críticas muito favoráveis. Em 2002 sai uma minissérie italiana dividida em duas partes, A Maldição de Drácula, que é baseada no Bram Stoker, porém traz os eventos do livro para os dias atuais. Também aqui vem a produção canadense Drácula, Páginas do Diário de uma Virgem, um filme de terror com dança, que traz outro Drácula oriental que visita Londres e é convidado para a casa de Lucy, a quem, é claro, ele acaba mordendo. Inicialmente lançado para TV, esse filme acabou indo para os cinemas em 2003 devido à sua ótima recepção. Count Dracula. It is a place where nightmares come to life. Van Helsing? Em 2004 chega aos cinemas Van Helsing, estrelado por Hugh Jackman. Esse aquece o coração, hein? Na trama, que se passa no universo de horror fantástico que homenageia tudo aquilo que a Universal construiu ao longo do tempo, o caçador de monstros Van Helsing chega na Transilvânia, onde pretende atrapalhar os planos de Drácula para a sua dominação mundial. Puta filme divertido, né, gente? Aluguei umas 3 vezes na época do DVD, recheado de ação, aventura, efeitos especiais classe A, principalmente pra época. O filme arrecadou mais de 300 milhões, apesar das críticas negativas. PS, esse filme tem o melhor lobisomem já feito em tela até hoje. Também é em 2004 que sai Blade Trinity, também conhecido como o Blade que não deveria ter existido, ou o pior da trilogia, onde o antagonista dessa vez é Drácula, o rei dos vampiros. The lord of an unholy empire and the captain of an unsuspecting crew. Begin a battle that will turn the heavens into... No fim do mesmo ano chega Drácula 3000, tava demorando, né? Na trama, vemos o espaço sideral no século 30, onde o Capitão Van Helsing e sua equipe entram na Demeter, uma nave espacial abandonada, e se deparam com o Conde Drácula. Em 2008, O Convidado de Drácula de Bram Stoker. Esse é outro que leva o Bram Stoker no nome, porém é muito vagamente baseado e quebra até a quarta parede, percebam. O jovem Bram Stoker trabalha na Inglaterra vitoriana numa empresa imobiliária. Sim, eles transformaram o escritor num personagem, até que ele tem a chance de impulsionar sua carreira encontrando um lar para o Conde Drácula. O filme teve um orçamento minúsculo e isso fica muito evidente quando você assiste, tendo assim críticas horríveis. Em 2012 chega mais uma versão moderna da trama, com Drácula Reborn, onde Jonathan Harker propõe a venda de um prédio abandonado e dominado por gangues a um preço muito baixo para o seu cliente rico, Vladimir Sarkany, e adivinhem quem é esse. Foi lançado diretamente em vídeo e teve críticas médias para ruins. Che cosa sono questi? Un insetto, mi appunto. Gli insetti non lasciano dei segni così grossi. Da quando sono arrivata qui a Passport sono accadute troppe cose strane. E bom, 2012, né? Onda do 3D, e aí começou. Drácula 3D, dirigido por Dario Argento, que revisita o clássico com algumas liberdades, outro que os críticos não perdoaram, sendo descrito como ruim, mas não ruim o suficiente pra ser bom. Ou seja, nem Guilty Pleasure o filme é. Daí a gente ainda tem depois Santo Drácula 3D, filmado no Reino Unido, mistura terror, romance e erotismo, e é, segundo aqui o oráculo, melhorzinho do que o anterior. Ou seja, deve ser ruim também. Prince of Darkness. I love you. Em 2013 é lançado Drácula 2012. Sim, surfando naquela onda do fim de mundo que não aconteceu.
Se trata de uma produção indiana 3D, e a maioria das críticas detonaram tudo no filme, o enredo, as atuações, o próprio 3D de má qualidade que parecia amador, que o Sci-Fi.com chamou de desperdício de tempo e dinheiro. He would launch a reign of terror that would last 100 years. Wrath, the Lightbringer isn't here. Find it. Drácula, o Príncipe Sombrio, também de 2013, filmado na Romênia, é uma reimaginação do clássico que mostra mais um embate do Dr. Van Helsing contra o Coisa Ruim, e a sua direção foi apontada como sem brilho pela crítica, que também declarou que os cenários eram baratos e o CGI era terrível. What is it you are seeking? I want the power to destroy my enemies and save my family. There's no turning back. Drink, Dracula. Em 2014, a Universal nos dá Drácula, a história não contada, em sua tentativa de estabelecer um universo cinematográfico de horror. Eu tava muito animado pra esse filme, mas eu me decepcionei bastante com o tom super inconsistente da história, o roteiro é todo bugado, zero terror, zero verossimilhança, o filme não chegou a ser um fracasso, fazendo 217 milhões na bilheteria, porém não chegou a ser um sucesso também, e as suas críticas foram em geral negativas, tendo 24% de aprovação no Rotten Tomatoes. All you have to do is invite me in. Who are you? Por fim, despertamos em 2020, nos dias modernos, onde no início do ano, 1º de janeiro, foi lançado Drácula, série da Netflix, dividida em 3 episódios de 90 minutos. A série é baseada no Bram Stoker, porém dá toda uma repaginada nos eventos, desconstrói a parada toda, o Drácula é bissexual, Van Helsing é uma mulher, eles são todo descolado no modo como eles falam e agem, é uma série bem cômica. Eu adorei, de verdade, o primeiro episódio, do começo ao fim, mas infelizmente nos 2 seguintes o roteiro dá uma escorregada. Ainda assim eu acho que vale a pena assistir. As pessoas no geral gostaram muito dela, embora eu não sei se vai rolar uma continuação devido ao modo como ela se encerra. Eu acho improvável. E é isso, consegui minhas vítimas. O bagulho deu trabalho dessa vez, viu? O personagem pra ser rico em material. Por hoje a gente termina a jornada do Príncipe das Trevas. A gente falou o quê? Umas 50 obras? Isso porque ainda tem a parte 2, onde eu vou falar o resto. E também aguardem que logo a gente vai ter uma cronologia Drácula nos games. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de compartilhar para dar aquela ajuda pro companheiro aqui. Fiquem com Deus e não convidem nenhum estranho de capa para entrar na casa de vocês. Abraço, meus queridos. A gente se vê por aí.